Boa noite, Tardelli. Olá, boa noite. Boa noite, Florestan. Boa noite, Viola. Boa noite, Marco. Boa noite, Sara. Você aí protegida, livre do frio, né? E nós sofrendo aqui, né? Nossa Senhora. Boa noite, Tardelli. Boa noite, querida. Bem-vindo. Salve, salve, Tardelli. Bem-vindo. Saudades tuas. Sempre, Jeff. Sempre. Boa noite, meu cara. Você escutou aí a questão que o Miola levantou? Faz para ele a questão, né, de fundo do cometimento do crime do Flávio. Ele cometeu ou não o crime, né? O que pode acontecer? Explica aí, Miola. A dúvida, são vários ângulos do mesmo problema, tá, Tardelli? De começar com essa especificamente, sobre a prerrogativa que tem o advogado de atender o seu cliente. E essa restrição imposta pela Suprema Corte ao Flávio Bolsonaro, ainda que se saiba que seja numa burla ele se constituir como advogado do Jair, mas o fato que ele é advogado constituído, tem OAB e deve estar credenciado, né, como parte integrante do grupo de defesa do Bolsonaro, e ao mesmo tempo que te pergunto isto, porque há uma demanda criada pela Ordem dos Advogados do Brasil, ela foi provocada pela representação, pela secção da OAB do Distrito Federal, mas do Rio de Janeiro, mas eu li agora há pouco que o Conselho Federal está peticionando à Suprema Corte o direito do Flávio Bolsonaro, né, a visitar, a ter vistas com o Jair. Como tu vê esta situação específica pontual do Flávio Bolsonaro, advogado constituído e tendo a sua possibilidade de entrevistar com o seu cliente, digamos, entre aspas, pai, né, vedada pela Suprema Corte, diante do episódio ocorrido? Bom, a gente tem que tomar um ponto de partida. Bolsonaro não está em regime domiciliar. Bolsonaro está em casa. Mas ele somente está em casa porque o sistema penitenciário em que ele se encontrava, da Papuda, reconheceu não ter e não possuir condições de atendê-lo na sua demanda de saúde. Por essa razão absolutamente humanitária, é que foi autorizada a transferência dele para a sua casa, mas em moldes diversos e distintos daquele que seria se ele estivesse numa prisão domiciliar. Ele está em regime fechado. O que ocorre é que a cadeia em que ele se encontra saiu da Papuda e passou para a casa dele. Se é assim, então, primeiras consequências. Ele não pode ter acesso às redes sociais. Preso nenhum tem acesso à rede social. Nem direta, nem indiretamente. Não é por outra razão que nós, advogados, quando vamos visitar nossos clientes, nós não entramos com o celular no presídio. Você entra sem o celular. Porque o preso não tem direito de mandar mensagem, de mandar cartinha, de mandar recado, de mandar e-mail, de mandar carta. Aliás, a letra, não é, Sara? O pessoal falando que tá, mas a letra o trai, a letra é dele mesmo, né? É aquela letra feita com, certo? Parece que estava algemado quando ele escreveu aquilo. Não é possível alguém ter uma letra daquela. A intimidade dele com a escrita é que me deixa muito assim, entusiasmado com ele. Ele não pode. Ora, se ele não pode também o advogado servir de pombo correio do preso. Qual é a razão da prisão de vários advogados, ultimamente, em relação ao crime organizado? É que eles saem de lá com instruções e começam a falar como se for dando as instruções do preso. Bolsonaro deu uma instrução a seus eleitores: votem no Flávio. Ele faz campanha antecipada e Flávio Bolsonaro deixa de ser advogado dele e passa a ser um transmissor das ideias dele. Isso não pode acontecer.
Portanto, ele cometeu um ato grave que pode levar à punição, tá certo? Pode levar. E eu fico pensando assim... Como advogado, é isso? Sim, sim. Ele pode ser punido pela própria OAB. A prerrogativa do advogado é para exercício amplo da defesa. Olha, eu sou advogado do meu pai, eu vou ver meu pai todos os dias. Perfeito. Então, como diz o Florestan, Tardelli, a OAB, ao invés de peticionar ao Supremo a revisão dessa decisão do Moraes, deveria, na verdade, repreender o Flávio Bolsonaro, que infringiu uma norma profissional, é isso? Infringiu, e não apenas infringiu, de maneira grave, porque ele burla, ainda que muito frágil, mas existente, um sistema de segurança. Ele sai da prisão levando uma carta do preso. Isso não existe. E lê ao vivo, na rede dele, ao vivo. Ou seja, eu acho que ele comete um crime eleitoral, ele faz propaganda antecipada, sim. Não há dúvida disso. Ninguém até agora publicou nada pedindo voto para o Lula, nem para o Caiado, nem para o Zema, nem para ninguém. A capacidade da família Bolsonaro em produzir situações de tensão para ela é impressionante. Eles são máquinas de produzir situações em que eles querem se vitimizar, mas eles não conseguem se vitimizar, porque é muito grotesco. Ele, como advogado, pode ver o pai dele? Pode, deve. Ele pode consolar o pai dele quanto ao aspecto prisão? Pode e deve. Ele pode dizer para o pai dele que está mobilizando recurso, ação, enfim, o que ele achar que deve fazer? Pode e deve. Agora, ele está na casa dele. Claro que na casa dele não tem as condições de segurança do estabelecimento prisional. Acharam uma arma, ele escreveu uma carta, Mas ninguém tem visitado. Você sabe uma coisa interessante, viu, Marco? Eu sei que você vai fazer uma questão, é que é o seguinte, eu me lembro muito bem da eleição de 2018, porque eu tinha uma autorização do ministro Ricardo Lewandowski para entrevistar o presidente Lula. E fui proibido, eu e a Mônica Bergman, a gente foi proibido de fazer a entrevista, porque a alegação do Toffoli e do Fux era de que aquilo poderia intervir na eleição, confundindo o eleitor de que o Lula seria candidato, né? E o Lula certamente iria falar que o candidato dele era o Haddad. Mas a entrevista foi proibida e só depois da eleição, em 2019, que a entrevista foi feita. Eu ia dizer, exatamente, eu ia citar exatamente esse exemplo. O preso não dá entrevista. Preso está cumprindo pena. A entrevista que ele pode dar é relativa ao sistema de encarceramento, se foi eventualmente alguma vítima de algum abuso, enfim, nada disso aconteceu. Muito pelo contrário, a prisão do Jair Bolsonaro tem sido cuidadosamente humanitária. Ele tem obtido, eu não vou falar privilégio, porque é uma expressão muito dura, mas ele tem obtido decisões que outros presos normalmente não obtêm. É o que o Muiola fala todo dia aqui, viu? Se todos os presos que estivessem na situação dele estivessem cumprindo pena e recebendo tratamento médico, clínico em suas casas, seria maravilhoso. Isso, desgraçadamente, não ocorre. Ocorre com o Jair Bolsonaro. Doutor Tardelli, Pois não. Pois não, diga também. Na Bolsa de volta à Papuda, então, as apostas em cima de Jair Bolsonaro voltar passam a pagar menos, porque já é o segundo ruído, é a segunda infração que ele comete em poucos dias, né? O ministro está consultando os órgãos ali, né,
PGR e tal, consultando outras fontes jurídicas, como já fez da primeira vez. Deixaram passar, foi uma reprimenda. Agora, será que o caminhão de volta? A questão toda, Marco, é a seguinte: a razão de ser da presença de Bolsonaro na casa dele, Sim. sob os cuidados da esposa dele, são humanitárias e vão permanecer assim enquanto houver esse quadro clínico. A partir do momento em que houver uma opinião médica assertiva de que ele se recuperou, ele volta para Papuda. O retorno dele para Papuda é certo e absoluto. Então a vida dele está na mão do médico, não do ministro. Não do ministro. A questão dele é absolutamente clínica. O ministro Alexandre de Moraes, na realidade, não pode determinar o retorno dele para Papuda se o estado clínico dele assim não permitir. Uhum. Porque o que sobreleva aí é o direito à vida do preso. Perfeito. E quanto ao Flávio, uma infração dessa pode demandar de uma advertência a uma cassação de candidatura? Não chega a tanto, né? Ou legalmente, friamente, ali a lei. Eu não sei se caça a candidatura dele, mas certamente ele vai ter problemas. Alguém deverá representar contra ele no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio de Janeiro. Ele vai ter problemas lá, certo? Claro que ele tem muitos amigos em todos os lugares, mas é muito difícil, nesta situação em que os advogados estão com a atividade deles restrita, e eu acho que não é restrita, eles são advogados, não são porta-vozes. Ele não pode se valer do pai, do preso, olha, está aqui o que ele falou. Suponha que ele saísse de lá com uma declaração: meu pai está dizendo que eu sou o melhor advogado do mundo. E quem quiser me contratar, tem que me contratar sim, porque eu sou bom pra caramba. É a mesma coisa. A declaração de Jair Bolsonaro é uma declaração de quem não pode dar declaração. Ah, mas isso é um atentado à liberdade? Não é. Jair Bolsonaro está com seus direitos políticos cassados. Ele não pode votar, não pode ser votado, não pode participar de eleição. Porque ele está sob cumprimento de pena privativa de liberdade. Agora, então, no cálculo político deles, para, mais uma vez, verificar até onde vai essa fronteira, prevalece olha, melhor fazer o ruído, melhor fazer o barulho, estamos bem defendidos. Eu acho. Dá para pensar assim, né? Vale a pena relhar. Hoje saiu uma pesquisa dando 50%, hoje ou ontem, agora, não sei, 50% de rejeição do Flávio Bolsonaro. Isso é desastroso, essa rejeição vai aumentar. Parece que agora vai entrar essa história de uma festa que ele esteve com o Vocaro, isso vai causar um maior abalo ainda no eleitorado evangélico dele, certo? Uma suruba pouco convencional, seja lá o que for isto, certo? Nem da suruba convencional a gente consegue imaginar o que seja, imagina não convencional, o que deve ter rolado naquele lugar, certo? Eu acredito que a extrema-direita, em poucas semanas, estará sem candidato. Porque Flávio Bolsonaro naufraga e nenhum outro vai conseguir emergir, porque eles não conseguem sair dos 2%. Por mais que o Ronaldo Caiado, o John Wayne lá de Goiás tente alguma coisa, não consegue sair. O meu medo qual é? É a extrema-direita partir para outra estratégia. Melar a eleição. Criar uma convulsão, criar essa história do Brasil ser considerado um país que protege organizações terroristas. Eu acho que isso está dentro desse roteiro. De começar a criar dificuldades econômicas para o Brasil, tornar o Brasil caoticamente ingovernável. A busca pelo caos. A busca pelo caos. Eu acho que essas coisas são, no meu modo de pensar, eu acho que eu tenho o direito de ser paranoico, estão muito mais próximas do que uma redenção do Flávio Bolsonaro. Ou do que uma troca por um. Quando eles perceberem
que a vaca está no brejo, eles vão esquecer da vaca no brejo e vão partir para queimar o pasto, sabe? Vamos ver, porque a Sara trouxe hoje aí uma informação de uma pesquisa feita pelo governo dos Estados Unidos aqui no Brasil, e não foi registrada, é uma pesquisa que está sendo utilizada pelo governo dos Estados Unidos. É uma coisa absurda, viu, Miola? Assim, jamais visto, né? Fizeram a pesquisa, levaram para os Estados Unidos para manter o Trump bem informado, e a pesquisa dá um segundo turno empatado entre o Flávio e o Lula. Mas as pesquisas americanas disseram que aquele cara que foi preso trabalhava para o PCC e para o Comando Vermelho. As pesquisas americanas concluíram que ele era goleiro do Corinthians e do Palmeiras ao mesmo tempo, no mesmo jogo. Mas vai lá, Miola. Não, mas falando em pesquisa, Tardelli, o Cássio Nunes Marques, ministro que hoje preside a Corte Eleitoral do país e vai presidi-la durante a eleição, o que é um risco em si mesmo, ele tomou uma decisão sobre uma pesquisa de alguns meses atrás, proibindo a divulgação, que é uma pesquisa que detectava, né, a queda ruinosa do Flávio Bolsonaro por um dos escândalos. E agora ele inventa a ideia, né, de um selo de acurácia, né, de desempenho dos institutos de pesquisa, confundindo a pesquisa, que é uma aferição de um determinado momento objetivo e concreto, com previsão e prognóstico eleitoral, uma coisa não existe, né? Pesquisa tarô. Primeiro... pesquisa tarô, é mais ou menos isso. O Tardelli está inspiradíssimo hoje, né? Mas, Tardelli, te pergunto, primeiro, tu já folclorizou o assunto, é isso mesmo, não faz nenhum sentido, mas tu acreditas que o Cássio Nunes Marques faz isso porque ele acredita mesmo que é possível fazer o que ele está propondo, ou ele está desviando a atenção do que é o fundamental, que a Corte Eleitoral deveria estar preocupado, que é a atuação das Big Techs e a propagação de mentiras indiscriminadamente pelas redes sociais, sem ter a devido cuidado de parte da Corte Eleitoral? Olha, eu acho que essa sua pergunta ela é de 5 milhões de dólares para sair aí numa aposta inicial lá da Copa do Mundo. Porque eu acredito mesmo que o ministro acredita no que ele está falando dele, que ele vai fazer uma espécie de selo, um ISO, meu TSE de qualidade de pesquisa, sabe? Mas é trágico daí. Nós nunca tivemos e a gente não consegue nem conceber como é que é isso. Certo? Quais são os critérios? Como é que ele vai determinar isso? Quem é que vai determinar? Como é que se faz para determinar isso? O TSE não é um órgão de julgamento de pesquisa. Ele é um órgão de registro de pesquisa. Certo? A pesquisa tem que ser registrada até por uma questão de confrontação de dado. Senão qualquer um faz uma pesquisa, enfia embaixo do braço e sai dizendo o que bem entender. Né? O que o ministro quer, me parece que é dessas ideias que não vão dar certo e não vão ser implementadas. Porque ele vai depender de outros ministros para isso também. A insensatez, por mais coletiva que seja, ela não pode ser dominante. O que o ministro pretende é criar um sistema de filtragem de pesquisa. Já existe, é o registro. Exatamente por isso, exatamente para você ter a possibilidade de confrontar a pesquisa, os critérios, a metodologia, está tudo lá. É o que basta. Agora, ele querer uma pesquisa prognóstico, não sei se ele vai fazer, deve ter algum instituto Mandiná aí que possa ajudá-lo a dar para ele qual é o lado para onde ele tem que seguir, mas é dessas ideias absurdas que eu acho, muitas vezes, que ele não tem sido um mau ministro. Assim, no geral, ele não tem feito grandes absurdos como outros fizeram, por exemplo, o ministro Toffoli. Mas ser presidente do TSE é uma coisa grande demais, velho. Você vai presidir uma eleição num país de 220 milhões de jurisdicionados. É muita coisa. Não é à toa que o Trump dissolveu a comissão, que é
um embriãozinho do TSE lá dos Estados Unidos, né? De medo dos caras, porque é realmente uma coisa muito assustadora, ele tem muito poder, só que aqui, no Brasil, isso é um poder institucionalizado, é o poder judiciário que está dizendo. Eu não Nesse acredito sentido, que essa ideia dele vai para frente, não. eu estava lembrando, juntou com o que você está falando concretamente, as cenas da posse do ministro Nunes Marques na presidência do TSE, a presença da República inteira, né? Quer dizer, a representatividade dele, do tribunal, é completa. Porque essa hipótese que você sempre com o bolsonarismo em campo, né? Que é o de melar o jogo, de rasgar as regras e tumultuar, o Brasil está melhor preparado ainda do que da primeira vez por conta de surpresa, você não acha, Roberto? As instituições estão bastante sólidas e os compromissos do Nunes Marques, desde do STF também, quer dizer, ele tem se comportado muito bem dentro do campo democrático o tempo todo, né? Não tem. Eu acho que nós estamos adquirindo anticorpos, né? Uhum. Essa tentativa de golpe do Bolsonaro nos ensinou muito. Uhum. Nos ensinou muito. O meu medo é que eles são muito inconsequentes. O ídolo deles é o provocadores. Porque talvez é o exemplo de inconsequência mundial mais eloquente que você possa ter. Com o Milei em segundo lugar, talvez, que vai visitar agora, que é outro provocador. Outro provocador, assim, sem compromisso com nenhuma estrutura e nenhum pensamento democrático. Não há compromisso com a democracia, não há um compromisso constitucional. O compromisso é tirar essa turma que está aí e colocar a turma deles de volta. Ou melhor, o que restou da turma deles, porque eles se mataram nesse caminho aí. Uhum. Muitos ficaram no campo de batalha, por eles próprios destruídos. O próprio ministro lá, o Passar Boiada, esqueço sempre o nome dele, certo? Ricardo Salles. Ele está marginalizado nessa história. Está fazendo campanha por si mesmo. Eu estava associando também essa coisa da briga das redes sociais. O Flávio também perdeu o general Carluxo, né, que tem que fazer a própria campanha. O irmão está nos Estados Unidos. Aquele Alan dos Santos aparece muito pouco. Os comandantes também desse esquema digital desapareceram, não estão com ele, né? Ele está muito sozinho. E também acho que na estratégia jurídica sobrou ele e o pai mesmo. É bom que... e agora, sim, as visitas prejudica ainda mais, né? O isolamento do Flávio dentro da própria campanha, quer dizer... O pessoal não está concordando nem com o Rogério Marinho, que é um gênio do mal, um cara bom de articulação, e está dando briga também. Mas é que tá, né? Eles conseguiram quebrar a Damares. Uhum. Que era Para a Damares correr? Certo. A Damares falou assim, um bando de aloprado. Ela chamou de aloprados. A Michelle Bolsonaro está fora. Elas levam um contingente eleitoral muito grande com eles. Considerável. Eu acredito que... Não que esse pessoal vai votar no Lula porque não vai votar no Bolsonaro. Esse pessoal não vai votar. Não sei, viu, Tardelli? Eu tenho minhas dúvidas. Eu aposto com você. Vou aproveitar um databet reunião da eleição aqui. Eu aposto com você que vai ser a maior abstenção eleitoral da história que nós vamos ter. Não, é que eu acho que a Michelle lá na frente vai se encontrar com o Flávio e vai declarar apoio a ele. E vai puxar, talvez, as mulheres com ela. Não sei. Eu não acho que isso aí... Calma, espere as cenas da suruba não convencional. Calma. Gente! O pessoal quer saber o que é suruba não convencional, viu? A Sara tá todo mundo... saber o Tardelli tem que ser, para determinados assuntos, o Tardelli tem que ser colocado na grade das 23 horas em diante. Porque veja uma coisa, rapaz. O roteirista Brasil, ele se supera. Certo? Na hora que está muito chato, ele enfia uma cena de sacanagem no meio, certo? Porque é tudo que uma novela precisa. Só que essa agora é demolidora. Eles estão tentando convencer a mulher do Flávio Bolsonaro, a esposa dele, a aparecer ao lado do marido. Vai ser uma cena terrível. É humilhação total da mulher, a submissão
absoluta da mulher, vai ser o prêmio, troféu olímpico de misoginia, né? Essa mulher constrangida perdoando o cabra em rede nacional, dizendo que ele agora é um servo de Deus. Bom, Porque o batismo ele apaga tudo, né? Só que ele já se batizou, então ele deve estar tendo que fazer renovação de batismo, alguma coisa nesse sentido. Agora, Tardelli, me diga uma coisa: a gente tem também coisas boas que estão sendo feitas, né? O ministro Dino está ali numa cruzada, né, firme para punir aqueles que se valeram das emendas do orçamento para fazer esquemas de desvio de recurso, de obras superfaturadas, mas muitas delas tudo de uma maneira nada transparente. Ele está pedindo agora, né, que a Polícia Federal amplie as investigações para colocar uma lente de aumento em cima desse superfaturamento, direcionamento de contratos, falhas de controle, falta de transparência na aplicação dos recursos públicos. E o pessoal do Centrão está todo nervoso, né? Como estavam quando o presidente Lula indicou o ministro, né, para suceder o ministro Roberto, né? Esqueci agora o sobrenome dele. Mas, enfim, você acha que ele vai conseguir feito nisso? Você acha que esse caso você pega lá Eduardo Cunha, o fato de parlamentar, né, que não tem nem mandato, está definindo, quer dizer, esse é um ex-deputado, né, e presidente de partido definir para onde que vão as verbas? Você acha que isso aí não é caso de seríssimo, que merece uma punição grave? Olha, a emenda é parlamentar. Que o ex-parlamentar, parlamentar não é. Né? A declaração mais assim, corajosa, arrojada, aquela que dobra a aposta, foi a do Valdemar Costa Neto, que praticamente disse que administrava as emendas do Tiririca. Ele confessa o crime. Ele confessa. Né? O Eduardo Cunha confessa. Porque não tem como não confessar. E o problema é o seguinte, muitas dessas emendas não sabem para onde que foram. Olha, uma foi para pagar dupla sertaneja, foi a festa, sabe, a festa das emendas. Eu penso que essa situação agora coloca esses personagens numa posição de defesa pessoal. Eles não vão ter muito tempo mais para pensar maldade contra o governo Lula. Eles vão ter que estar muito preocupados com as suas defesas, até porque ambos já foram presos. Ambos são reincidentes. Se eles forem processados agora, o bicho vai pegar muito pior. Eles não têm direito à prisão domiciliar. Eles não têm direito à prisão semiaberta, eles têm que ir para regime fechado. A pena tem que ser necessariamente aumentada em face da reincidência. O tamanho do problema para eles é muito maior do que eles estão dizendo para as pessoas, até porque eles devem estar instruídos no sentido de diminuir a sua própria atuação. Não, eu só fiz política, veio por... A entrevista do Valdemar Costa Neto é constrangedora, ele causar vergonha alheia. Olha, ele vem aqui, ele está perdido, ele não sabe, ele não conhece ninguém. Né? Alguma coisa caiu ou eu estou... Não, acho que não. A Sara está procurando alguma imagem para colocar. Acho. Não. Olha, ele vem aqui, então eu apresento ao deputado. Rapaz, o que é isso? É o que eu chamo de escracho. O Valdemar, ele rasga mesmo o protocolo, e o Eduardo Cunha também é dessa escola. Tipo assim, não estou roubando, estou fazendo política. Não estou orientando. Não aguento mais mineiro complicado. E o Mota veio atrás dessa. Isso que eu falei, puxa vida, uma nota oficial da Câmara, não, isso aí está certo. Eles morrem por essas emendas. Né? Se você pensar, quem é o Mota na fila do pão de queijo republicano? Daqui a 2 anos, quem vai se lembrar do Hugo Mota? Ninguém. Mas nesse momento, um presidente da Câmara respaldar isso é um
uma junção ali nessa classe política não abre mão mesmo das indicações, das emendas. Não é uma questão, não vai ser uma questão sempre de maioria na Câmara do que uma questão jurídica. O ministro Flávio Dino está tentando fazer isso, né? Mas então, sempre aparece, isso é política. Isso é política, claro que é político, tudo é político. Olha, eu sou um político corrupto, isso é político, certo? Tudo é político, entendeu? O que eles foram pegos com a bunda na janela, desculpa a expressão. Olha, tá aqui. Porque esse dinheiro, por menos identificado que ele seja, tem o caminho por onde ele passou. Olha, ele passou pelo Valdemar Costa Neto, ele passou pelo Eduardo Cunha. Não poderia ter passado por ali, de forma alguma. Porque eles têm a mesma legitimidade que nós temos para lidar com essas emendas parlamentares. Porque agora o Tardelli, o ministro Flávio Dino, ele tentou, de alguma forma, moralizar, civilizar, enquadrar o uso das emendas impositivas. E mesmo assim não deu certo, né? A ideia da rastreabilidade, de observância dos princípios da impessoalidade, da transparência, etc. Nada disso, né, foi observado. Este episódio que nós estamos conhecendo de não parlamentares gerirem recursos de emendas parlamentares, que é uma função privativa do legislativo, né, não ensejaria ou não criaria uma oportunidade para que a Suprema Corte fosse a raiz do problema e reabrisse um debate sobre a extinção das emendas impositivas, porque nós chamamos simplesmente das emendas individuais, mas a raiz do problema está na impositividade das emendas legislativas. Isso não existe em nenhuma parte do mundo, nem em parlamentarismo. A emenda, o orçamento não é impositivo nem para o próprio executivo, por um motivo muito simples. Se frustra a arrecadação, não tem recurso para aplicar, então o orçamento não pode ser impositivo. Menos ainda uma emenda feita a este orçamento. Se o governo tem uma previsão de arrecadar 100 e arrecadar 80, significa que ele não vai ter os 20 para aplicar. Mas há uma situação esdrúxula no país que eles inventaram, e tudo nasceu com Eduardo Cunha, que criou as emendas impositivas no percentual baixo, como instrumento, né, para a constituição de um bloco para derrubar a Dilma. E a partir daí o negócio expandiu, o governo Bolsonaro, com o general Luiz... Agora me foge sobre o nome dele, o general que era secretário-geral, que concedeu ao Arthur Lira uma fatia do orçamento federal. E a partir disso a gente sabe o que se degenerou. Então tu não entende que está se conformando um ambiente que permite à Suprema Corte determinar a extinção das emendas impositivas por ser um princípio que fere a própria lei de execução orçamentária e os princípios da Constituição sobre execução de orçamento? Eu acho que é o que está na alça de mira do ministro. É Luiz Eduardo Ramos, né? Que você queria lembrar, né? Luiz Eduardo Ramos, exatamente. Obrigado, eu acho que é a alça de mira dele. Ele criar uma situação jurídica que o autorize, né, a eliminar essas emendas. Ele pode fazer isso se for constatado o desvio dessas emendas, como está se constatando. Por enquanto, essa investigação está no início, certo? Mas eu acho que a tendência é exatamente essa. Tanto que a gente não ouve mais os parlamentares reclamarem do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi posto na sombra. Quem está no sol causticante agora é o ministro Flávio Dino. Porque é ele que agora trabalha naquilo que o Congresso mais tem. Porque eu acredito que porque essas emendas elas criaram caixas exorbitantes de campanha. Eu acho que a possibilidade, a renovação desse Congresso vai ser pequena. Eles estão com muito dinheiro. Exatamente. É um negócio, né? Virou a campanha virou um trade, certo? Muito bem gerenciado. Muito bem gerenciado. O que nós vamos ter é um ministro que, diante desses fatos, que ele pode reputar como fatos extremamente graves, é o seguinte: olha,
não é possível continuar com essas emendas. E o Supremo, aí tem que ser uma votação da turma, pelo menos, acabar com as emendas parlamentares, que é o que eu acho que vai acontecer. Se não a curto prazo, a médio prazo, certamente. Agora, tu consegues nos esclarecer uma dúvida, porque o Flávio Dino determinou a apreensão, retenção de bens do Valdemar na ordem de 119 milhões de reais. A gente sabe que o Valdemar da Costa Neto nunca trabalhou na vida. Como ele constituiu essa fortuna? Ele tem herança? De onde é que vem esse dinheirama toda, Tardelli? Tá, acho que vem da confissão dele, dessa... Né? Ele disse na entrevista que ele deu que ele jamais teve esse dinheiro, que não tem nem parte disso, certo? Que esse é o total das emendas que ele destinou, certo? E que, portanto, essa decisão de apreensão dele não tem grande para ele. Ele falou assim: você pode tentar, não vou ter nada disso, ele pode buscar. Mas não seria razoável que o ministro determinasse a apreensão do valor de emenda. Ele está determinando a apreensão de bens pessoais escriturados em nome ou de pessoas próximas ao presidente. Não, a determinação é de bens, não de emendas, de bens, em nome de Valdemar da Costa Neto. Mas equivalentes ao valor das emendas suspeitas, né? Eu acho que pode até haver aí uma certa hipérbole nessa determinação, mas alguma coisa, certo, vai pegar. E hoje, eles... Rapaz, eu conheci, vou te contar uma história, vou fazer um parênteses aqui, eu conheci um lugar aqui em São Paulo muito interessante, chamado Arsenal da Esperança. Arsenal da Esperança é uma obra assistencial, caritativa, que vem da Itália, vem lá de Turim, que era o antigo arsenal do Mussolini, depois da guerra, foi transformado num abrigo de pessoas sem teto, e aqui se deu o nome de Arsenal da Esperança, e esse Arsenal da Esperança ganhou outros países, inclusive um deles no Brasil. E é um ambiente gigantesco, enorme. Lá tem moradores de rua de todas as cidades, lugares, matizes e condições. E uma vez que eu lá fui, o diretor do abrigo disse assim: rapaz, eu não entendo, é um italiano, um padre italiano, falou: eu não entendo essa coisa que vocês têm com documento aqui no Brasil. Por que tem que dar CPF para esses coitados? Porque aqui, padre, deve ter proprietário de terra, deve ter latifundiário, deve ter dono de banco. Aqui são os laranjas que você está vendo. É esse laranjal. Isso aqui é um laranjal gigantesco. Aí depois, conversando com eles me confirmaram algumas histórias muito curiosas a esse respeito. Os próprios moradores de rua. Então, apreender coisas que está em nome de alguém que já teve as coisas apreendidas, porque já foi preso, já passou por isso, e ainda mantém as coisas no nome dele, é o cara que dobra a aposta. Tardelli, nosso tempo acabou. Queria agradecer. Ficando bom, está terminando. Queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu também adoro vocês, sabe? Valeu, querido. Um abraço grande, querido. Um grande beijo, um grande abraço. Vai. Valeu. Tchau. Ó, o pessoal pediu para criar uma vinheta.